Mas eu comecei também a fazer algumas faxinas, né? Isso antes de entrar para o Grupo Tauá. Então, eu comecei a fazer faxinas em algumas casas, até surgir essa oportunidade, né, de começar no Grupo Tauá. Olá, estamos de volta para mais um episódio do TauáCast, o podcast do Instituto Tauá. Eu sou Otávio Pedersoli, presidente do Instituto, E eu sou a Isis, diretora social. e hoje nós estamos aqui para receber uma convidada muito especial, que é a Viviane Magalhães. Seja bem-vinda, Viviane. Muito obrigada. A Viviane é diretora de TCF do Grupo Tauá. E estamos também com a Luísa, que tem 17 anos, veio de Roças Novas e foi participante do nosso programa Sementes, que nós falamos lá no nosso primeiro episódio. E estuda também na Escola Estadual José Pereira Cansado, onde nós iniciamos o escopo dessa iniciativa do Instituto Tauá. Seja muito Bem-vinda, bem-vinda. bem-vinda, Obrigada. Luísa. Bem-vinda, Viviane. Obrigada. Viviane, eu te apresentei como diretora de TCF do Grupo Tauá. Afinal de contas, o que é TCF? Oi, pessoal. Primeiro eu queria dizer que é uma alegria participar aqui do podcast, né? Passar esse conteúdo para os jovens, né? Então, estou muito feliz de estar aqui participando. Bom, TCF. TCF é o que todos conhecem como RH, né? Recursos Humanos. Só que no Grupo Tauá, a gente tem o propósito de fazer pessoas felizes. Felicidade para a gente é uma coisa muito importante. Felicidade é o nosso negócio. Então, para deixar mais claro para todos, e inclusive para os profissionais de recursos humanos, da nossa missão, de como que tem que ser a nossa atuação no dia a dia, a gente resolveu então mudar o nome. Então, TCF é Talento, Cultura e Felicidade. Bacana. O objetivo do nosso podcast é inspirar os jovens. E não é por acaso que a Viviane foi a nossa primeira convidada, né? A primeira pergunta que eu queria te fazer é quem é a Viviane, mas não vale responder com questões profissionais, porque nós vamos depois entrar nos aspectos profissionais. Quem é a Viviane? Bom, gente, eu sou uma pessoa muito animada com a vida. Eu sou uma entusiasta, sou uma pessoa, né, que adoro assim conviver com outras pessoas, adoro trabalhar. Eu sou mãe de dois filhos, Cristiano e Henrique. É, E é isso, né? Sou uma pessoa que gosto sempre de estar sempre junto com as pessoas, de me comunicar. Gosto muito de estar com a família, né? É um pouquinho de mim. Muito bom. E como é que foi sua infância, assim? Conta pra gente um pouquinho da sua infância. Uhum. Então, eu me lembro com muita alegria, assim, da minha infância. Eu acho que eu tive uma infância muito feliz, uma infância saudável. Eu me lembro muito principalmente das brincadeiras, né, que hoje em dia nem são tão comuns. Então, assim, eu cresci brincando no quintal de casa, subindo em árvores, né, brincando de casinha com coisas ali do quintal mesmo. Então, eu considero que eu tive uma infância aí muito saudável. E eu sou de Roças Novas também, né? Que é o mesmo local onde a Luísa mora. Eu estudei na mesma escola também, né? Da Luísa. Interior, é distrito de Caeté. Então, acho que eu tive essa felicidade, né? De crescer no interior, de ter muito contato com a natureza, de estar próximo da minha família. Então, eu tenho, assim, excelentes recordações aí da minha infância. Dentro dessa gama de recordações, o que te marcou, Vivi? Ai, acho que tantas coisas. Essas brincadeiras, né? Acho que é uma coisa que me marcou na infância. Mas ao mesmo tempo também que eu tive também essa infância, né? Feliz e tudo. Eu considero também que eu tinha também responsabilidades. Por exemplo, eu ajudava muito em casa, né? Nas tarefas domésticas, ajudava a cuidar dos meus irmãos. Eu me lembro, inclusive, que um episódio que eu tinha que fazer um diário de férias, né? Na escola. E aí, todos os dias, eu escrevi, arrumei casa, levantei, arrumei casa, olhei meus irmãos, fiz isso, fiz aquilo. Então, assim, eu venho de uma família humilde, né? Minha origem é uma origem humilde, a gente não tinha, né, muitos recursos, então, férias não era viajar, né? Férias era brincar, era estar ali. É, então, me marcou isso, né? Me marcou tudo isso que eu comentei
né, com vocês, e eu lembro com muita felicidade, assim, de tudo. Essa responsabilidade até de olhar irmãos e tudo, você lembra mais ou menos quantos anos que você tinha nessa época? Acho que 10, 12, por alto, ou até menos. E como foi a sua primeira experiência, assim, de trabalho fora de casa, assim? Tá. Eu comecei bem novinha, então eu já ajudava em casa, mas eu comecei também a fazer algumas faxinas, né? Isso antes de entrar para o Grupo Tauá. Então eu comecei a fazer faxinas em algumas casas, até surgir essa oportunidade, né, de começar no Grupo Tauá. O Tauá hoje é o principal empregador que tem em Roças Novas, na época também, né? Era a mesma coisa. E aí eu ficava ali já atenta até ter uma certa idade para poder começar, né, a trabalhar. Então, foi aí, né, que tudo começou, que aí a gente sempre via publicações e divulgação de vaga. Então, quando chegou a minha hora, eu me candidatei, né, e fui em frente. Então, para você era um sonho entrar no Tauá. E como que foi essa entrada, Vivi? Então, fiz todo o processo seletivo, fui na entrevista, né, passei aí por todas as etapas e comecei. Meu primeiro setor, inclusive, foi na área da limpeza, de conservação e limpeza. Eu passei por várias áreas, né, dentro do Tauá. Então, fiquei um tempo na conservação e limpeza, depois eu fui camareira, fui steward. Steward é a pessoa que trabalha dentro da cozinha, do restaurante, que auxilia ali na limpeza dos talheres, dos pratos, da limpeza da área. Então, eu trabalhei, né, algum tempo como steward. Depois eu fui garçonete. E aí, depois disso, eu comecei, inclusive, em áreas de liderança, né? E entrar para mim, começar a trabalhar no Grupo Tauá, para mim foi muito bom, porque, assim, eu comecei a ter meu dinheirinho, comecei a poder, né, comprar minhas coisas, comprar roupa, comprar, enfim, né, poder ali viver e conquistar minhas coisas a partir do meu trabalho. Então, para mim, assim, eu já tinha essa vontade, então foi um momento, assim, especial que eu comecei né, a ver, assim, como que era bacana você trabalhar, né, você ter seus recursos, né, e foi assim que começou. Então, seu único empregador na vida foi o Tauá. Sim, Tauá foi meu primeiro emprego e o único. Eu não sei o que é trabalhar em outra empresa além do Tauá. Eu acho isso muito interessante, porque hoje a gente vive o Instagram, Facebook, principalmente o LinkedIn, trouxe muita coisa boa, mas também, a meu ver, trouxe, assim, muita volatilidade, sabe? As pessoas ficam, às vezes, 2, 3 anos, já querem mudar de emprego, enfim. Não entendem que para construir algo mais consistente e cavar para encontrar grandes tesouros, demanda tempo, às vezes décadas, né? Então, se você Sim. fica ali pulando de galho em galho, de 2 em 2 anos, você mexendo e mudando, você não cria solidez, né? Você não deixa o tempo agir a seu favor. É. Você vê isso também no seu dia a dia? Você concorda ou Aham. você discorda dessa Eu teoria? concordo. Inclusive, na área que eu trabalho, né, que é de talento, cultura e felicidade, eu faço muitos processos seletivos, né? Eu convivo com isso todos os dias. E eu valorizo muito quando eu pego um currículo e que eu vejo que a pessoa teve uma duração, que a pessoa, né, teve um tempo maior na empresa, eu valorizo muito. Porque é de fato, né? Assim, se é um período muito curto, você não tem muito tempo até de desenvolver o projeto, de dar continuidade no projeto. Então, eu valorizo muito, assim, a estabilidade. E no meu caso, né, por exemplo, por que que eu estou há tanto tempo na empresa? Primeiro é porque eu sou feliz, né? Eu me sinto bem, eu sou feliz fazendo o que eu faço. Eu passei por várias áreas e eu me descobri nessa área de pessoas. Então, assim, eu valorizo e eu gosto, né, dessa questão da estabilidade, né? Legal. São quantos anos de tal mais Mais ou de menos? 28 anos, Mais 28 de vinte e anos, oito. 28 anos. Viviane, mas você estava contando, né, que você começou em cargos mais simples, vamos dizer assim, e à medida que o tempo foi passando, você foi crescendo e passando a ocupar cargos de liderança. Mas como é que foi essa, digamos, virada de chave? Ok. A minha primeira experiência em cargos de liderança foi no restaurante, né? Então eu era garçonete, aí tive a oportunidade de ser líder no restaurante. Depois disso eu mudei de área, fui para a área de eventos e fui gerente de eventos durante alguns anos e depois gerente geral. Eu fui gerente geral na unidade de Caeté
E 2010, quando o Tauá assumiu a administração do Grande Hotel de Araxá, eu fui para lá também como gerente. Eu morei lá no hotel durante 2 anos e meio, fazendo essa transição, implantação, né, do Tauá em Araxá. E quando eu saí de Araxá, então eu já fui para o cargo que eu estou hoje, né, que é diretora então de Talento, Cultura e Felicidade. Bom, essa virada de chave, eu acho que começou bem lá atrás mesmo, e eu me lembro até de um fato, quando eu era garçonete, e eu era curiosa, eu sou curiosa, eu gosto de dar sugestões. Então, um dia eu resolvi escrever, eu peguei um papel e comecei a escrever várias sugestões, e sugestões simples, né? Mas que o objetivo era melhorar os processos de trabalho. E entreguei essa cartinha para a gerência, e eu acho que foi a partir daí que eu comecei a ser vista também, ser mais observada. Então, acho que isso, inclusive, né, é uma coisa super importante, né, da gente estar sempre atento, como que a gente pode ajudar, como que a gente pode agregar, né, na empresa. Então, a partir daí que eu acho que eu comecei, então, a ser, né, observada e a partir daí tive, né, esse crescimento, tá? Acho que foi aí que a chavezinha virou. E aí, até aprofundando um pouco mais, o estudo também, né? Acho que contribuiu muito, né? Eu fiz faculdade, eu me formei em escola pública, depois eu fiz faculdade, e o estudo, assim, eu só falo bem porque só nos ajuda, só engrandece a nossa vida, a nossa atuação. Então, eu comecei também a estudar, eu fiz faculdade, e o estudo também contribuiu muito, né, nesse processo de crescimento e desenvolvimento. Cursos, não só a faculdade, mas os cursos também que eu fiz ao longo da minha trajetória. E muito interessante essa história que você contou de apresentar sugestões, porque assim, às vezes a pessoa acha que alguém vai chegar para ela e olha, tá aqui sua promoção. Então, se eu entendi bem, você foi além das suas funções, né? Você começou a apresentar ideias para a liderança e tudo, sendo que isso não era exatamente da descrição do cargo que você ocupava na época, né? Exatamente. E isso é uma coisa que eu admiro muito nas pessoas no dia a dia, né? Uma coisa, aquela pessoa que sugere, que é participativa, que opina, eu vejo que essa pessoa se destaca, né? Então, sim, eu acho que isso aí demonstra um perfil de iniciativa, né? E eu acho que isso aí super contribui. Bom, nosso podcast é para inspirar jovens, então por isso que a Luísa está aqui conosco, né? A Viviane estava falando de educação. Conta um pouquinho pra gente, né, da sua trajetória, tanto educacional como até no Tauá, né? Porque você também passou pelo Tauá, né? Isso, fiquei lá 1 ano e 9 meses. Eu comecei na recreação. Foi incrível, acho que eu fiquei 1 ano lá, foi 1 ano. E fui pro RH, que é a área da Tatá. Explica essa história de Tatá, quem é Tatá? Tatá, gente, Tatá lá em Roças Novas é conhecida como Tatá. Todo mundo fala Tatá, Tatá. Aí quando eu entrei no Tauá, eu fui descobrir que Tatá trabalhava no Tauá. E era a Viviane Magalhães. Por isso eu falo Tatá, mas é costume. Pode chamar de Tatá. É mais íntimo, né? Bom, como eu tava falando, eu fui pro RH, fiquei um período lá também, até meu contrato acabar. Foi incrível, foi onde eu tive o primeiro contato com o mundo de trabalho. Foi onde eu comecei a aprender a administrar o meu dinheiro também. Foi assim, um impulso muito grande. Foi como jovem aprendiz? Foi como jovem aprendiz. E qual a diferença de uma estudante, né, que tá lá na escola, assistindo às aulas e tudo, pro período como jovem aprendiz, assim? Bom, na escola, gente, é um mundo totalmente diferente. Porque a gente não tem introdução ao mundo de trabalho, na verdade. Lá no Tauá, quando eu entrei, foi assim, foi diferente, né? Bem diferente, que eu nunca tinha vivido a experiência. Foi, como eu disse, o meu primeiro contato direto. Foi incrível, foi um período de 1 ano e 9 meses muito incrível. Conheci pessoas muito importantes que me mostraram o caminho, né? Que eu deveria seguir e que eu tenho que seguir. E é isso, foi muito importante. A gente tem a chance aqui hoje, né? Porque quando fala diretora de TCF, talvez as pessoas não tenham dimensão, né? O que é isso? Mas o Grupo Tauá tem mais de 2.000 colaboradores e a diretoria são ali meia dúzia de generais, de comandantes dessa turma toda, né? Então é algo realmente diferenciado. Sim. Você tem dúvidas, perguntas, curiosidades que você queira perguntar para Viviane? Tenho. Bom, Vivi, o que foi determinante na sua carreira no Tauá?
Bom, é determinante para o crescimento Isso, pra você chegar profissional. onde chegou. Tá bom. Bom, eu acho que persistência, né? Porque ao longo do caminho a gente tem muitas dificuldades, a gente pensa em desistir, né? A gente passa por diversas situações, não dentro da empresa, mas na vida como um todo, né? Então eu acho que é necessário a gente ter muita persistência e como nós estamos também falando para jovens, né? Eu acho que o início de tudo, né? Que a gente vai fazer na vida da gente é difícil, a gente erra, a gente tem os acertos, né? A gente tem dúvidas. Então, eu acho que é importante ter muita persistência, né? Persistência para enfrentar todos os desafios. Eu costumo brincar, né? A gente faz a integração dos novos emocionadores. E eu costumo falar que às vezes a gente tem um diabinho na cabeça, assim, que fica aquele dia que tá de chuva, que é difícil levantar, e o diabinho fica, levanta não, sua cama tá gostosa, né? Mas a gente tem que ir em frente, a gente tem que seguir, a gente tem que, né, lutar contra os desafios, e seguir em frente. Então, eu acho que persistência é uma das coisas bem importantes, assim, para Sim. E foi seguir. uma trajetória que você se orgulha? Muito. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória toda, eu tenho muito orgulho de ter começado na área de conservação e limpeza, eu tenho muito orgulho de ter sido camareira, de ter sido garçonete. Eu acho que ter passado por todas as áreas do hotel me contribuiu muito também, porque eu consegui ter uma visão assim de como funciona aquele setor, das dificuldades, né? Dos processos, e isso me ajuda muito hoje, às vezes, quando precisa tomar uma decisão, eu consigo olhar do ponto de vista das pessoas, né? Do que elas passam, do que elas sentem no dia a dia. Então, assim, eu me orgulho demais. A gente teve a convenção que aconteceu esse ano em 2024, que toda a diretoria vestiu os uniformes. E justamente por isso, né? Para a gente passar para todos, demonstrar para todos assim que nós estamos juntos, que nós temos o mesmo objetivo, né? E eu fiz questão de vestir de camareira, né? Nessa ocasião, né? Pelo meu orgulho que eu tenho de toda a minha história. Isso é muito importante porque eu venho oriundo do mundo jurídico e tem um mito que é assim: ah, eu não quero ser boy de luxo, não estou fazendo direito para tirar xerox. E acho que tem tudo a ver com o que você falou, né? Claro, quando você está estudando para fazer um curso superior, você não quer ficar tirando xerox o dia inteiro. Mas tarefas simples também são importantes, né? Então, isso que você ilustrou aqui, para mim se resume à humildade, né? O que tem que fazer? Carregar a mala? Então vamos carregar a mala, né? Não importa se você é diretora, se você é gerente. Eu acho que isso é E interessante. todas as funções são muito importantes, assim, de verdade, né? Não tem disso, tal setor é mais importante, tal função é mais importante que tal função. Não, todos são muito importantes para um hotel funcionar. O hotel é uma cidade, né? Então, assim, a gente tem lavanderia, tem uma cozinha, tem a parte dos apartamentos, tem a recepção. Então, assim, eu costumo falar que é uma cidade. E tudo tem que funcionar bem, então não tem disso de ser mais importante. Todos são de extrema importância, né? Todos têm o seu valor. Vivi, e eu acho também que a técnica é importante, mas o lado comportamental que você trouxe aí com essa bagagem construiu o que você é hoje, né? Sim, essa parte do comportamento também é uma coisa que a gente, né, observa e é importante, né? E também falando para jovens, né? Nesse processo, a gente trabalha com muitos jovens também, e essa questão do comportamento, de entender que a empresa tem regras, né? Todas as empresas têm regra, não só a empresa, mas todos os lugares que a gente frequenta, que a gente vai. Então, o comportamento também é muito importante, né? Você é, avaliar o seu perfil, se o seu perfil se ele é condizente também com o perfil, com os valores da empresa, para que seja ali um bom casamento, para que seja uma boa parceria, né? Então, mas voltando à questão do comportamento. Então, o comportamento, ele é importante, né? Você se apresentar, né, de uma forma bacana, de você estar disposto a aprender, né? De não ter comportamentos errados mesmo, no sentido de postura, que eu estou dizendo, né? No sentido de ter bons relacionamentos. Comportamento errado que eu digo é no caso de, por exemplo, ficar com coisinhas que não leva ninguém para lugar nenhum, com fofoca, com briguinha, com intriga. Tudo isso aí são questões comportamentais, né? Então, eu acho que isso influencia muito também para a gente ter um sucesso e para a gente ter um bom começo também, né, na carreira. Você estava falando de resiliência, também de persistência, e eu lembro que na semana passada teve um encontro do Tauá, tipo uma festa de final de ano.
E a Viviane estava em São Paulo e essa festa ia ser aqui em Belo Horizonte. E ela era uma das apresentadoras principais. E ela perdeu o voo, né? Problema no aeroporto e tudo mais, ela perdeu o voo. Então ela tinha tudo para falar assim, olha, Lisete, porque a Lisete estava lá, né? A CEO ia apresentar, com certeza daria conta do recado. Ela podia falar, ó, infelizmente eu perdi o voo, toca aí e tudo mais, né? Mas ela se virou lá, não sei o que você aprontou, né? E foi, chegou, vestiu de astronauta, né? Isso. E com o mesmo brilho nos olhos e tudo mais. Eu acho que isso é o que você está dizendo de persistência, né? De mesmo quando o mundo, entre aspas, está conspirando contra, fala, não, eu assumi o compromisso, eu vou chegar, ainda que um pouco atrasada, mas eu vou, né? Você acha que falta um pouco essa consciência muitas vezes? As pessoas desistem muito fácil e... Eu acho que as pessoas desistem fácil, às vezes diante de alguma dificuldade. E aí eu trago a questão do comprometimento, né? Eu sempre procurei ser muito comprometida com os meus compromissos, com os meus horários, sempre procurei ser muito pontual também. Então, assim, e isso, essa questão do comprometimento é do perfil da pessoa, né? Mas tem muitas questões culturais também. Então, vestir lá de astronauta, primeiro que para mim é uma festa, né? Eu falei, eu trabalho, mas eu me divirto também, né? Tava super na expectativa. Então, deu certo, né? Eu cheguei no meio da reunião, mas eu fiz questão de cumprir ali o meu compromisso, né? E a gente se diverte muito, gente. Eu vou aprofundar um pouquinho mais, pode ser? Nessa Claro. questão do astronauta. Sim, Isso já acontece há uns 2, 3 anos, assim, no Tauá. A gente tem nossas reuniões de cultura, né, que é uma forma da gente estar junto ali com a equipe, da gente reforçar tudo aquilo que é importante dentro da nossa cultura. E antigamente acontecia em outro formato, mas a gente tentou trazer, então, uma forma mais lúdica, uma forma mais divertida, de passar, né, as informações para as pessoas. Então, desde então, a gente se veste. Cada reunião a diretoria se veste com uma fantasia diferente. Já vestimos, então, né? Nessa última foi astronauta. Já vestimos uma vez de porquinhos. Power Rangers. Quando a gente foi falar das metas e do bônus, né? Já vestimos, eu já vesti de Lady Gaga, Power Rangers, exatamente. E as reuniões ficaram então mais divertidas, né? A gente conseguiu transmitir, né, de uma forma mais leve a nossa cultura e conseguimos também estar mais próximo aí das pessoas. e a primeira reunião, depois que eu assumi a presidência do Instituto, a primeira reunião de cultura que eu fui, a diretoria vestiu dos 3 porquinhos. Eu falei, gente, será que eles vão querer que eu me vista dos 3 porquinhos também? E você vestiu? Não, mas estamos na chuva para se sabe? molhar. Na próxima. reunião, fevereiro. Vamos ver, né? Você Você tava... assistiu, Luísa? Eu tava nessa, estava Você nessa. tava? Você gostou? Demais! Se É divertiu? legal, sim. A muito entrada é legal. muito legal. Contagia a gente, né, que tá lá vendo. E você aprendeu nessas reuniões? Todas as reuniões eu sempre aprendi muito. Nos cursos também que tinha, todos. Legal. Qual que foi a maior lição, assim, que você tirou dessas reuniões? Olha, que nunca desisti, porque vocês sempre lembram que o Tauá começou do zero, né? E o São João, né? Ele foi persistindo e virou o que é hoje. E é isso, nunca desistir e sempre seguir em frente com metas. Com metas principalmente, né? Que o Tauá tem bastante. É muito metas. legal isso que você está falando, né? Porque o Tauá em 86, né, começa ali com 22 apartamentozinhos em Roças Novas. Sim, é um sítio, assim. Um sítio que virou um pequeno hotel, digamos assim, né? E por isso que eu acho que essa questão do tempo, deixar o tempo agir, mas não é o tempo só, né? É o tempo com muito trabalho e com muita perseverança. Nós estamos em 2024, o Tauá é hoje o quê? Um dos maiores hotéis do Brasil, né? Sim, é um dos maiores Seu grupos de João. hotéis do Brasil. O senhor João fala também muito de constância, né, Vivi? Eu acho que resume tudo isso que a gente falou aqui agora. Persistência, paciência, o foco, o comprometimento, isso tudo faz parte dessa trajetória de constância que define bem uma profissional, mas também a trajetória do grupo. Exatamente. E uma coisa que eu valorizo muito também é o esforço, o brilho nos olhos, né? Às vezes a pessoa não tem experiência e não tem problema. Por exemplo, no Tauá, contratamos muitas pessoas que é o primeiro emprego e vão aprender tudo lá dentro. E isso, de verdade, não é problema nenhum. Porque
eu considero que o esforço que a pessoa coloca no dia a dia, o comprometimento, a força de vontade que ela tem, às vezes supera muitas coisas. E ela vai ter um processo de aprendizagem, ela vai aprender a parte técnica, mas o brilho dos olhos não pode faltar. A vontade e o brilho dos olhos nunca pode faltar. Se você tem brilho nos olhos, você vai estar ali animada, disposta, você vai querer aprender, você vai querer fazer o seu melhor. Então, isso aí é o mais importante. Isso que você falou é muito bacana, essa história do brilho nos olhos. Queria te perguntar o seguinte, porque tem gente que já nasce, digamos, com esse brilho nos olhos, né? É uma adolescente e o olho já brilha. Minha pergunta é, o brilho nos olhos é também ensinado e construído? Ou é algo assim que a pessoa nasce? É possível ensinar isso? Eu acho que é uma junção da pessoa, mas também tem o papel da empresa. Eu acho que a pessoa tem que buscar a sua automotivação, a pessoa tem que procurar, né, seus caminhos, correr atrás, né? Então eu acho que isso depende muito da pessoa, vem de dentro, né? Essa vontade, esse querer, vem de dentro. E quando ela encontra também um ambiente favorável, ou seja, uma empresa também que preza por isso e que incentiva, aí é a parceria perfeita, aí os olhos brilham mesmo. Aham. Né? Você estava falando de educação, né? E o Instituto Tauá, o propósito é construir sorrisos e transformar vidas através da educação. Sim. Mas, curiosamente, o seu curso superior, você é formado em economia, né? Isso. Teoricamente, não tem nada a ver com talento, cultura e felicidade, que é a sua diretoria. Mas essa graduação te ajudou profissionalmente? Não, ajudou demais. Eu acho que tudo que a gente estuda, todo curso que a gente faz, assim, sempre de alguma forma vai agregar. E a faculdade principalmente, né? Acho que a faculdade abre portas, a faculdade clareia muitas coisas pra gente. Acho que é um desenvolvimento incrível quando a gente faz uma faculdade. Mas lá atrás, quando eu fui fazer o vestibular, eu considero que eu ainda estava um pouco assim, né? Sem saber, né? O que eu queria, né? Qual seria a minha profissão de verdade. E aí eu fiz o vestibular, passei para economia e fui em frente, né? E eu trabalhava na área de operações, eu trabalhava na área operacional, eu era gerente em áreas operacionais. E ali eu fui me encontrando também na prática. Então eu fiz o curso que me ajudou muito em raciocínio, principalmente, né? Eu lidava com cálculos ali, com questões de história também, que era, né, conteúdo do meu curso. Mas a prática também me ajudou muito a ver o que eu queria, qual profissão, qual que era o meu dom, qual que era o meu talento, o que eu queria, o que eu gostava mais de fazer. E eu fui encontrando isso, descobrindo isso, quando eu de fato estava trabalhando. Então a faculdade me ajudou, eu fui até o final, depois eu fiz também cursos na área de pessoas, pós-graduação, mas eu só me encontrei, descobri qual que era o meu caminho mesmo, quando eu estava lá dentro, trabalhando em áreas diferentes, aí eu me encontrei. Vivi, Legal. por que economia? E o que você aprendeu no Tauá que você não viu lá na sua graduação? Economia, porque eu gosto ainda, eu gostava e gosto de cálculos, né? Apesar de ser da área de humanas, mas eu gosto também, eu tenho essa parte que eu gosto também de cálculos, né? E assim, eu acho que a faculdade é excelente, mas é muito bom, né, a gente fazer, mas na prática, trabalhando no Tauá, é lá que a gente encontra os desafios, é no dia a dia que a gente encontra os desafios, os problemas, as situações, é aí que a gente aprende. A gente aprende muito mais na prática. Então, acho que inúmeras situações que eu vi lá que não tem, né, na faculdade. Assim como também tem situações que eu vi na faculdade que não tem no dia a dia do trabalho, né, essa parte teórica, né? Então, eu acho também que a junção das duas coisas, né, que fica mais completo o nosso desenvolvimento. Você já sabe que curso que você vai fazer, Luísa? Nossa, tenho muitas dúvidas, tenho muitas opções também. Mas não sei, são opções diferentes. Que nem eu queria odontologia. Eu acho uma área muito legal. E eu queria pra ter experiência, queria. Porque eu acho muito legal mesmo. Pensei em engenharia, né? Outro Área ramo boa. ali, engenharia. Engenheira? Eu sou engenheira ambiental. Ai, que legal. Pois é uma área boa. E é isso. Tem esses
Pensamento. acaba que a gente tem que tomar essas decisões muito jovem, né? Muito, é. Mas, na verdade, a gente pode também mudar, né? Não Sim. quer dizer que é uma bala de prata única que você tem Isso. ali, né? O Mas a importante gente- é começar a experimentar e depois ir ajustando, né? Sim. E a gente tem que sim tomar essas decisões porque é o que a gente vai levar pra vida. Isso. E eu, como jovem, eu penso sim em fazer uma faculdade, em ter, né, um futuro brilhante. Pois é, dentro desse gancho, muitos jovens hoje, Viviane, falam assim: ah, não vou fazer faculdade, não. Vou ganhar dinheiro com o YouTube, com o Instagram, enfim. Você ainda acha que é importante fazer faculdade? Hoje também você tem outros caminhos, como cursos técnicos, etc. Você, como uma diretora da área, qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho importante, sim, a faculdade, assim como tem importância os cursos técnicos e todo tipo de estudo, todo tipo de conhecimento. Eu acho que tudo isso agrega demais para gente. Então, eu sou a favor da faculdade, eu sou a favor de cursos, eu sou a favor de treinamentos, né? Eu acho que quanto mais a gente puder fazer, mais aumenta o nosso repertório, mais aumenta o nosso conhecimento, mais nos prepara para situações, né, que a gente vai enfrentar na vida. Então, eu sou muito a favor do estudo, né? Eu acho que o conhecimento, a educação transforma de verdade. Como que você lida com a administração do tempo? Porque você não é só a diretora, o que já seria muita coisa, né? Pela agenda, muitas viagens, tem hotéis Tauá espalhados pelo Brasil. Você também é mãe, você também é diretora do instituto, faz trabalhos voluntários. Como é que é isso, administrar essa agenda? Bom, eu quando eu estou em casa, né, finais de semana, eu estou em casa, quando eu não estou viajando, eu procuro, quando eu estou em casa, focar minha atenção, né, 100% nos meus filhos, na minha casa, dar uma atenção de qualidade, né, para eles. Mas eu considero que apesar das viagens, apesar, né, de estar fora de casa, de ter a demanda do trabalho, eu tiro meu tempo também para ir no cinema, né, para estudar, para fazer cursos, para assistir uma palestra. Então, assim, é uma rotina corrida? Mas eu sou satisfeita, assim, de conseguir também dar atenção, né, para outras questões, não, além do trabalho. Então, é um desafio? Né? Principalmente, né, com filhos, então é um desafio, sim. Mas eu tenho conseguido, né, fazer uma boa administração. Vivi, você falou aí que gosta de estudar. E como que Sim. é isso com seus filhos? Você passa essa paixão, esse gosto também para eles? Passo, eu falo sempre com eles, né, da importância da gente estudar, da importância também da gente trabalhar. E eu acho que o que mais conta é o exemplo também, né? Além de falar, é dar o exemplo. Então, assim, eu prezo muito por isso. Eles estão vendo eu sair todos os dias de casa para trabalhar. Eu acho que através do exemplo a gente consegue também inspirar, né? E fazer com que eles tenham também, né, esse interesse de ter a profissão, de correr atrás das coisas deles, né? Então, além de conversar, eu considero até que o exemplo é mais forte, né? E eu tenho orgulho, assim, de dar esse exemplo para eles. Vivi, nós falamos aqui de legado, né? Já puxando isso para responsabilidade social, qual que foi a sua experiência com o voluntariado? E o que que isso te transformou? Como que você traz isso para sua vida e também para um legado com as pessoas? A minha história é ligada a questões sociais, a projetos, anda muito junto com a história do Tauá, né? O Tauá, hoje existe, né, um departamento de SD, a gente tem um instituto, então hoje o Tauá atua até de uma forma muito mais organizada, planejada, mas essa questão de ajudar o outro, de ajudar a comunidade, isso foi desde sempre, né? Então eu me lembro lá atrás, quando a senhora Lisete, ela começou com algumas iniciativas de levar palestras para a comunidade, de fazer festas em algumas ocasiões, como Natal, como Dia das Crianças. Então, eu sempre participei desses eventos. Então, eu ajudava a organizar, a montar as coisas no dia, a servir, a receber as pessoas. Então, assim, eu sempre gostei muito de participar. Então, isso foi evoluindo ao longo do tempo. Depois nós entramos com visitas a idosos, entramos também com outros projetos, né? E hoje tem o Instituto, né, que liderado aqui, presidido pelo Otávio, que está fazendo um belíssimo trabalho junto com a Isis.
Então, hoje eu atuo de uma forma diferente, né? Mais na parte estratégica, na parte de planejamento, na parte de incentivo e gosto de estar junto também. Hoje nós temos projetos como, por exemplo, o pedagógico solidário, que a gente recebe crianças uma vez ao mês, crianças de escolas públicas da comunidade, e eles vão para passar um dia de lazer dentro do hotel. Então, tudo isso, né, está dentro do nosso escopo de trabalho. E, assim, o Tauá o xodó do Tauá, assim, esses projetos, principalmente o Pedagógico Solidário, e eu gosto muito de participar, de fazer acontecer também. E, e eu acho que, assim, o voluntariado, o que a gente tem, né, de mais precioso é o tempo, e a gente doar o nosso tempo para esses projetos é importantíssimo. Então, assim, eu participo, incentivo e acho que quanto mais as pessoas puderem participar e doar o seu tempo, né, será preciosíssimo aí para todos os projetos. Sim, E verdade. você, Luísa, você gosta de participar? Eu gosto, quando eu estava na RH, a gente fazia muitos projetos sociais. Era muito legal. E a gente fica com o coração quentinho, né? De fazer aquele bem para a sociedade. Isso aí. Aproveitar também para fazer um agradecimento especial para todos os emocionadores, né, que Isso. contribuem, que ajudam, que verdade. doam o seu Nossos tempo, voluntários, os nossos né? voluntários. Isso mesmo. Isso. Esse ano, todos os projetos que a gente executou, né? Os voluntários são a base, né? Que fazem Sim. acontecer mesmo. Então, assim, é um trabalho fundamental, né? Mas eu sempre digo, enquanto voluntário também, que a gente, é o que você estava falando do coração quentinho, né? Porque, vou fazer uma visita a um lar de pessoas idosas. Às vezes alguém vai achar que você que está indo lá, né, doar, fazer um favor. A gente sabe que não, né? A gente é que mais aprende, que mais se engrandece com aquela tarefa. Então, no fundo, o voluntário, eu até digo que é o maior beneficiário, né, das ações, Exatamente. Eu né? tô até lembrando de uma frase que a gente usa muito até nos treinamentos. O propósito é fazer pessoas felizes, né? Mas a gente bate muito na frase que quando a gente faz alguém feliz, a gente também fica feliz. E isso é muito verdade. Quem fica mais feliz é a gente mesmo, né? De Não estar é só um fazendo bem, de slogan estar ajudando bonito, o né? outro, É a né? realidade. E a gente tem como fazer isso, né? Todos nós podemos fazer isso, independente de onde a gente trabalha. Nós podemos, né, atuar de forma voluntária para contribuir para a felicidade das pessoas. E não existe não tenho tempo, né? Eu tava vendo uma palestra sobre voluntariado corporativo, e aí o líder de um projeto de voluntários, porque às vezes você convida alguém, a pessoa, mas eu não tenho tempo, né? E ele criou uma estratégia para isso. Então ele fala, não, nós temos a categoria dos voluntários sem tempo. Porque não existe isso. Quando você não tem tempo, uma diretora não tem tempo, entre aspas, mas ela encontra tempo, né? Então, não ter tempo é até uma boa qualidade, porque é sinal que você está numa vida ativa, dinâmica, né? Mas todo mundo encontra ali um momentinho para ajudar o outro, né? Isso mesmo. Isso acaba inspirando também muitos jovens e outras pessoas também, adultos, idosos, né? E eu queria te pedir um conselho. Quais conselhos você dá para um jovem de 17 anos que está ali um passo de entrar na vida adulta, que está nos assistindo agora? Ok. Para a vida profissional. Isso. Então, eu acho que já falei da persistência, já falei também do comportamento, né? Acho que tem várias coisas assim importantes. Mas um conselho principal, eu acho que é não ter medo de coisas complexas, não ter medo de coisas difíceis, enfrentar o difícil, enfrentar os desafios, né? Porque quando você fica com muito medo, com muito receio, acaba que isso te impede de ir para frente, isso te impede de crescer. Então, assim, não tenha medo. Comece, tenha persistência, descobre o seu caminho, vai ali testando, né, para até achar qual é o seu dom, qual é o seu talento, né? E vai aos pouquinhos, à medida que você se sentir segura, vai abraçando mais coisas. Cada vez um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complexo. Quando surgir uma situação mais difícil, pega para você resolver. E aí você vai aprendendo cada vez mais. Né? Então eu sempre falo isso, né, para as pessoas: não ter medo do difícil, não ter medo do complexo, enfrentar. Mesmo que você precise de ajuda de outras pessoas, porque vai acontecer, né, de precisar de ajuda, de precisar de opinião, mas vai a cada dia mais enfrentando esses desafios e puxando mais para você.
E se der medo, vai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo. Exatamente. Não deixe de ir. Se preparando, né? Porque, assim, tem gente que não entende esse slogan que a Isis disse, né? Vai com medo, mas se prepara. Sim. Porque senão é irresponsabilidade, Sim. né? Agora, Viviane, você lidera muitos processos seletivos, né? Uhum. De gerentes, líderes e tudo mais. Para além das habilidades técnicas que um cargo exige e tudo mais, o que uma pessoa que está ali liderando contratações espera encontrar dos candidatos? Ok. Bom, a primeira coisa que a gente espera é que seja uma boa pessoa, né? Claro que a gente só vai conhecer depois, né? Quando a gente contrata, mas a gente espera que seja uma boa pessoa. Agora, quando fala de habilidades, né? Primeira coisa também, assim, que é muito importante, relacionamento, saber se relacionar. Porque não adianta ser um excelente técnico, não adianta ser uma pessoa, né, que, assim, muito competente, mas que não sabe se relacionar com as pessoas. Em algum momento aquilo ali não vai dar certo, em algum momento aquilo ali vai dar algum problema. Então, a habilidade, né, de saber se relacionar, habilidade de lidar com pessoas, para mim é uma das principais, né? Principalmente quando se fala em cargos de liderança, né? Mas isso é para todos também, né? Porque é aquilo que eu já falei, a parte técnica a gente aprende, né? Mas essa parte, essa habilidade de se relacionar, relacionamento é uma das habilidades do futuro. Interessante. Vivi, você falou muito das competências comportamentais. Mas e as competências técnicas, como é que ficam? Também são muito importantes as competências técnicas. Eu falei do lado comportamental, falei da habilidade de relacionamento e tudo, mas o técnico, aí eu vou puxar mais uma vez na questão da capacitação, o tanto que a capacitação é importante. Quando junta a capacitação ainda com essas habilidades comportamentais, também é perfeito. Bom, mas muito importante se capacitar. No Tauá, por exemplo, nós temos a Universidade Corporativa, que é a Unisorriso, que tem vários cursos disponíveis e cursos assim de tudo enquanto é tipo, de vários temas, desde inteligência emocional, Excel, até questões comportamentais também, né? Então, assim, muito importante a capacitação, muito importante. A faculdade é importante, mas os cursos técnicos também, né? Todo tipo de conhecimento, eu volto a falar, todo tipo de conhecimento é muito importante. É possível aprender? No Grupo Tauá, a gente tem esse processo de fazer todos os treinamentos internos, mas tem aquelas pessoas também que já chegam com experiência, e isso também é muito valorizado. Então, é importante a pessoa ter essa preocupação de tanto desenvolver o seu lado comportamental, mas também de ter a técnica. A técnica é necessário para a gente entregar um trabalho de qualidade, um trabalho de excelência. É importante a técnica ser também muito bem feita. E é legal porque a geração da Luísa tem uma vantagem que a minha, por exemplo, não tinha, que hoje com o celular na mão e com a conexão à internet, você faz cursos muitos gratuitos de tudo quanto é assunto que você imaginar. Tem Harvard, na Microsoft, na Google. O Tauá tem a própria universidade corporativa, né? Mas qualquer jovem hoje com acesso à internet faz curso do que ele quiser e muitas vezes até de graça, né? Sim. Então, Tem muita facilidade hoje, né? Para fazer os cursos, e cursos de qualidade, de muita qualidade. É a vontade, mais uma vez, é a vontade, é a iniciativa da pessoa pegar, fazer os cursos, né? Não é desculpa hoje a questão de não ter recurso, não ter como, é longe, é difícil. Não, tudo realmente é a vontade da pessoa. exatamente. Nós vamos começar um quadro agora do nosso podcast, que é o ping-pong. Então, nós vamos falar uma palavra para você fazer uma breve reflexão. Vou começar com a palavra educação. Educação é necessário, é imprescindível. É para a Trabalho. vida. Trabalho, quando fala de trabalho, me vem à mente realização. Porque é através do trabalho que a gente realiza nossos sonhos. Todo mundo tem sonhos, né? E é através dele que a gente, né, consegue aí fazer nossas conquistas e ter também uma realização pessoal, profissional, que é importante pra gente. Dito isso, a próxima palavra é sonho. Sonho, meu sonho. O principal, tem muitos sonhos, mas o principal é ver meus filhos crescerem com saúde e felizes. Sucesso.
Sucesso. Para mim, eu acho que cada um tem uma concepção de sucesso, né? Se a gente perguntar, acho que cada um vai falar uma coisa diferente, mas para mim, sucesso é ser feliz. Já puxando o gancho, felicidade. Felicidade. Felicidade é o caminho, né? A gente tem que entender que ser feliz não é quando a gente atingir uma meta ou quando a gente chegar numa realização. Felicidade é o caminho, né? A gente, né, tem que buscar a felicidade, ser feliz ali nas pequenas coisas e no caminho. Mas felicidade para mim tem a ver com simplicidade também, porque para mim a felicidade está nas coisas simples, nas coisas mais simples, né? Que a gente tem no dia a dia, que talvez a gente não dá nem a devida atenção, né? Mas para mim a felicidade está aí. E na paz interior também. É muito legal isso que ela está dizendo do caminho, né? Porque a gente tem a mania de colocar a felicidade sempre no futuro, né? Quando eu passar no Enem, quando eu casar, quando eu comprar um carro. Ou no passado, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, eu era feliz, já vivi tudo de bom, eu era feliz e não sabia. Mas a felicidade tem que ser colocada onde a gente tá, que é aqui agora, né? Então é Exato. muito legal Exato. essa sua reflexão. Viviane, a gente queria fazer algumas perguntas para vocês que vieram dos nossos ouvintes, tá bom? Vamos para a primeira. Meus pais não são estudados, não tenho orientação profissional e me sinto perdida. Você tem algum conselho para mim? Bom, meu conselho, existem até testes, né, vocacionais e tudo, mas eu considero que é muito importante começar. Começar e ir vivenciando, né, áreas diferentes, trabalha, né, em um setor, em uma função, até você achar seu caminho, porque é você mesmo que vai descobrir, né? Você é que vai descobrir qual é o seu talento. É, concentra naquilo que você gosta também de fazer, né? Então é importante você também se autoconhecer, saber quais são, né, as atividades que você gosta de fazer. Então, se autoconhecendo e ir testando, experimentando no dia a dia, eu penso que é esse que é o caminho para descobrir sua vocação. Vivi, tem jovens que andam confusos sobre a escolha ali da onde que ele vai começar na faculdade, qual curso escolher. Que conselho que você dá para esse jovem? Também se auto-observar. Auto-observar das habilidades, daquilo que gosta. É muito parecido até com o que eu acabei de falar aqui para a Luísa. Mas como que ele ali vai ter mais clareza para definir qual curso que ele vai seguir? Como que foi a sua escolha para poder exercer a economia, né? E como que você traz isso como um conselho para o jovem? A minha escolha foi baseado nisso, em uma coisa que eu gostava. Eu gostava de cálculos, então eu quis fazer um curso relacionado com cálculo, mas depois eu acabei mudando, né, a trajetória, indo por pelo lado de humanas quando eu testei na prática, né? E também eu acho que isso tem a ver com o que nós falamos aqui agora, na facilidade de cursos, na facilidade de informações também, de acesso que hoje tem pela internet, a testes, a artigos, a podcast, tudo para você ir conhecendo mais e descobrir qual é a sua habilidade e aquilo que você gosta de fazer. Acho que na hora, então, de escolher um curso, né, eu acho que é por esse caminho também. Buscar informação, né? Exatamente. Diversos meios. Hoje a gente não precisa de uma enciclopédia para estudar, buscar informação, orientação. Faz parte desse processo. Isso né? aí, a informação hoje está na nossa mão, né? Está na nossa mão. Então é aprofundar mesmo, é estudar, é pensar e se auto-observar. E a terceira pergunta que a gente recebeu, ela também é parecida. Se existe um melhor caminho para adentrar bem no mercado de trabalho, se é graduação, se é curso técnico. De certa maneira, você já respondeu, né? Eu valorizo os dois, eu considero que os dois são importantes. Fazer uma faculdade é importante, mas também fazer um curso técnico, aprimorar na técnica também eu considero importante. O importante é estudar, o importante é buscar conhecimento, o importante é valorizar a educação e correr atrás para fazer os cursos e, né, melhorar seu conhecimento a cada dia mais. E uma das maneiras de alcançar a felicidade é aprender todos os dias, né? Isso é que é Exatamente. interessante, conecta com o Também. que você tinha dito antes. Você se sente super bem com você mesmo. É uma sensação gostosa, né? De você saber também que você está crescendo, de que você está tendo conhecimento, adquirindo conhecimento para sua vida, para você. Então, isso eu considero sem dúvida que é uma forma também de ser feliz.
Agora, depois da pandemia, principalmente, a questão da saúde mental, né? E mesmo nos jovens, muitas vezes o jovem está ali sem perspectiva, desanimado. Essa pessoa que está ali meio perdida, mas também sem forças íntimas para buscar, como que ela pode encontrar um caminho assim de superar isso? Essa questão da saúde mental, a gente vê muito nas mídias, mas também no dia a dia, né, de trabalho. É uma realidade que a gente, de fato, vive, né? Eu acho que a pessoa tem que buscar ajuda, sim, né? A pessoa tem que buscar, tem que conversar, a pessoa tem que ter com quem falar, com quem se abrir, com quem expor, assim, suas dores, né? Alguém de confiança para poder conversar e se abrir. Acho que a pessoa não pode se, né, isolar, a pessoa não deve, né, prender aquilo que sente. Então, é isso, é conversar, buscar amizades, buscar com quem ela tenha confiança, né, para se abrir e não desistir e procurar mesmo diante das dificuldades, tentar todos os dias levantar, correr atrás e seguir em frente. Bacana. Luísa, eu também quero te fazer uma pergunta bastante importante. Você teve então uma vivência no Tauá, inclusive um período você ficou no Talento, Cultura e Felicidade. Eu queria saber como que isso impactou sua vida, como que esse momento impactou sua vida, o que que você descobriu nesse período e como que e os principais aprendizados, né, que isso trouxe para você. Bom, o tempo que eu fiquei no TCF foi incrível porque eu peguei uma outra parte ali. Eu comecei a lidar com funcionários. Foi com o pessoal que estava ali trabalhando, fazendo acontecer. E foi incrível porque a gente lutava ali por eles. A gente estava todo momento ali trabalhando para eles. Buscando, né, melhorias, buscando resolver os problemas deles. Foi muito bom essa parte, que a gente aprende também a ter empatia, né? A gente aprende a ter uma empatia com eles. E não que a gente não tenha, mas a gente cria uma maior empatia. Empatia construída, né? Isso, é construído. Também. E nós te conhecemos, né, eu e a Isis, no programa Sementes, né, que é um programa do Instituto Tauá, que a gente já explicou no outro episódio, mas nós percebemos, assim, uma capacidade de falar em público que você tem. E às vezes a pessoa acha que para falar em público ela não. Ah, não, eu sou tímida. Bom, às vezes você é tímida, mas fala em público, né? Sim. Então eu queria te perguntar se você é uma pessoa tímida, e caso seja, mas como que você foi vencendo isso para falar em público, se comunicar, dar o recado? Muito legal, porque eu fiquei menos tímida por causa do Tauá. Foi quando eu entrei no Tauá. Que eu, como eu disse, eu comecei ele na recreação. E na recreação é um pessoal totalmente extrovertido, é um pessoal feliz, que você aprende ali com eles a desenvolver, a conversar, né, com os hóspedes mesmo. E foi ali que eu perdi a minha vergonha e foi extremamente necessário para mim. Que aí, hoje em dia, eu sou bem mais aberta, bem mais tranquila para falar. Luísa, e você, qual conselho você tem a dar para outros jovens? Olha, muito legal, mas da minha experiência de vida, até então, eu dou que sempre busque melhorias. Eu corri atrás, né? Eu fiz por merecer. Eu tava ali quando eu entrei no Tauá. Foi a minha primeira experiência. Foi importante, como eu disse. Hoje em dia eu sou bem mais desenvolvida por causa da minha primeira experiência. E é isso. Sempre busque melhoria, sempre busque conhecimento. E mais uma pergunta, o que que você sonha para o seu futuro? Eu sonho em ter uma carreira brilhante, né, como eu disse, e tenho uma dúvida ali ainda entre qual faculdade fazer, mas eu sempre eu tenho a dúvida da minha faculdade, porém eu sei que eu vou ser alguém brilhante. É isso. Bacana. Bem. Você falou que tem essa característica de correr atrás, né? De ir em busca dos seus sonhos. Isso foi uma coisa espontânea sua ou teve também uma influência familiar de alguém? Como é que foi isso? Não, teve sim uma influência familiar, teve da minha mãe. Eu tô ali, eu vejo, né, que minha mãe, ela estudou muito, ela estuda muito e ela é um excelente profissional. Bacana. Ao exemplo. É, É, O exemplo arrasta. É, Né?
E você falou muito da experiência profissional, mas nós sabemos também que você foi vereadora mirim. Por que que você buscou também algo que foi extracurricular? Como que foi isto? Olha, foi um projeto, na verdade, desenvolvido pela prefeitura da minha cidade, ali no meio escolar, entendeu? E aí, a votação para me poder candidatar, né, na verdade, foi no meio escolar. Foi o pessoal da escola que votou em um candidato. Foram 5 candidatos. E aí, eu tive o privilégio de vencer. E aí, a gente atua na Câmara, junto com os vereadores. A gente vê, às vezes, o jovem, assim, meio desligado da política. Não, política é coisa de ladrão, não quero me envolver com isso, etc e tal. Qual que é a sua visão sobre isso, né? A importância da gente enquanto cidadão, não quer dizer que você tem que se candidatar, né? Você foi além e se candidatou a vereadora mirim, mas qual que é a sua visão sobre a política? E o jovem e a política? Nós vivemos numa política, né? Então, é necessário a gente ter o conhecimento do que a gente vai estar fazendo, do que a gente vai querer para o nosso país e o que nosso voto vale. Isso é extremamente importante. Todo jovem vai votar um dia, porque vai virar adulto, vai ter responsabilidades. Então, é importante, sim, introduzir o jovem na política, por causa que mostra, né, ali uma outra visão. A visão fora da ser menor, né? Uma visão adulta. Todos nós somos políticos, né? Todos nós Inclusive somos o omisso, a omissão é uma maneira de se manifestar politicamente, né? Exatamente. Então não adianta ficar só reclamando, né? Bom, o papo tá uma delícia, né? Mas a gente está chegando no último quadro do nosso programa. Espero que vocês tenham gostado aí desta conversa. E vamos para algumas reflexões finais, né? Quer começar, Isa, perguntando? Sim. Vivi, se você tivesse uma mensagem para mandar para todos os jovens brasileiros, qual mensagem seria essa? Uma mensagem de WhatsApp. Ai, meu Deus, uma mensagem de WhatsApp. Comportem-se. Tô brincando, tenham juízo. Tô brincando. Não tenham medo. Não tenham medo e sigam em frente. Bacana. Bom, se você obrigatoriamente tivesse que mudar sua carreira pessoal e profissional, o que seria? Não vale responder que nada. Se eu tivesse que mudar. Bom, acho que nós falamos um pouquinho aqui sobre a questão de finanças, mas às vezes eu me pego lembrando que no início, quando eu comecei a trabalhar, e aí já tinha ali meu salário e tudo, eu gastava muito à toa, gente. Eu comprava coisas assim que não tinha utilidade nenhuma. E hoje eu me pego pensando que se eu tivesse, naquela ocasião, né, sido menos consumista, investido meu dinheiro para comprar coisas assim, até mais duradouras, sei lá, um lote, uma coisa assim, sabe? Eu acho que teria sido melhor, né? Então, é mais para esse lado, né, de finanças, mas isso aí foi um curto período. E na vida profissional, apesar de que eu fiz, né, faculdade, eu fiz pós, eu fiz muitos cursos, mas eu acho que investi cada vez mais em mais cursos, no inglês, né, desde cedo. Teria tido uma vivência fora também, né? Eu quero ainda morar fora um dia. Eu não tive essa experiência anterior, mas eu acho que isso iria super agregar também. Essa questão da educação financeira que você falou é muito importante, né? E muitas vezes os jovens não têm, né? Estão ali gastando dinheiro com joguinhos, com bets. Exato, e às vezes até com um celular muito caro, assim, né? Que, né? Um gasto que não é necessário, que não é ali, né? Para aquele momento não é necessário. E a minha pergunta final é a seguinte: se você pudesse escolher uma pessoa para tomar um café, comer um pão de queijo, bater um papo, qualquer pessoa no mundo, quem você escolheria e por quê? Nossa! Ai, acho que eu queria tomar um café com tanta gente. Bom, pessoas que me inspiram, né? Com certeza. E tem muitas pessoas que me inspiram, mas eu gosto muito de histórias de mulheres. Eu acho que a história de mulheres, né, que me impactam muito. Histórias de pessoas, às vezes, que teve uma história de vida difícil e que teve uma história bonita também de superação. Empresárias também de sucesso. Tudo isso me inspira muito. Então, estou pensando em 2 nomes aqui.
E aí até eu queria falar que a gente tem uma CEO maravilhosa também, né? Que nos Verdade. inspira muito, que é a Lisete. Então, é muito bom, né? A gente ter uma mulher na presidência da empresa. Então, eu falo isso sempre, né? Então, Lisete, para mim, é uma inspiração. Bom, mas tomar um café, né? Então, a Lisete, eu tomo café todos os dias. Privilégio, exatamente, né? Com muita alegria. Bom, eu gosto muito da história da Luísa, do Magazine Luiza. Eu acho ela uma empresária, assim, também fora de série. Tem uma história bonita, né? Que começou também ali, trabalhando, né? Na operação, junto da família. Gostaria de tomar um café com ela. A Viola Davis também tem uma história lindíssima, né? Tem o livro, eu tive a oportunidade de ler o livro e ela teve uma infância muito difícil e uma infância, né, de muita pobreza, de muitas dificuldades. É, e a luta dela também por ser, né, uma mulher preta e que enfrentou os preconceitos, né, e que tem uma carreira também brilhante. Então a história dela também me inspira. Também queria tomar um café com ela. Esse livro tem que ter um lencinho do lado, que é Tem, impossível não se emocionar, né? Essa questão da exatamente. mulher é muito interessante, porque o Instituto Tauá foi constituído simbolicamente, né, no dia 8 de março de 2024, que é o Uhum. Dia Internacional da Mulher. Eu me sinto privilegiado de ser o único homem da mesa, né? Porque tem muitos ambientes ainda, corporativos, de tribunais, etc., que às vezes a pessoa põe ali uma mulher na mesa para, né, fingir que existe uma Uhum. participação, etc., mas na verdade os homens ainda são a maioria. E no Tauá não é assim, né? A gente tem uma CEO que é presidente. A dona Elisete também é a madrinha do Instituto Tauá, Sim, né? De várias exato, maneiras. exato. E no Tauá, eu não sei se você tem esse dado de cabeça, mas eu imagino que o número de mulheres é muito significativo, né? Muito. Nós temos 54% do nosso quadro composto por mulheres, né? Que Que é muito bacana. bacana. Gente, adorei, né? Queria agradecer Foi muito ótimo. aí a Luísa, a Viviane, a Isis, que é minha colega aqui de podcast. Espero que quem tenha nos assistido tenha gostado tanto quanto eu. Com certeza, né? É. E para o pessoal também curtir e compartilhar este episódio, acompanhar a nossa rede social, que é o Instituto Tauá. Lá a gente compartilha todas as nossas iniciativas sociais e também o nosso podcast, o TauáCast, que a gente vai trazer essas histórias inspiradoras para os jovens, para os nossos voluntários e também contando a nossa trajetória de responsabilidade social, junto também do nosso programa Sementes. Eu também quero agradecer, obrigada pela oportunidade, né, de participar, de contar a minha história e a oportunidade de inspirar jovens também. Luísa, te desejo também todo o sucesso do mundo, viu? Que você brilhe muito e alcance aí todos os seus sonhos, tá? E obrigada a vocês também pela parceria. Eu queria agradecer também, obrigado pelo convite. É muito especial estar aqui, né? Com pessoas incríveis, que têm trajetória de vida incrível. E é bom também para mim e para outros jovens aprender. É isso aí. Esse foi mais um episódio do Tauá Cast. Esperamos vocês no nosso próximo encontro.